O velho filósofo chinês Lao Tse disse certa vez que os amigos nós devemos tê-los sempre perto de nós e os inimigos mais perto ainda. Eu sou o professor Eduardo Simões, esposo e pai, e este é o nosso canal. Bem, eu estou aqui saindo de um resfriado depois de um resfriamento incomum do tempo onde eu moro, né? Dando até graças a Deus existiu tal aquecimento global, senão hora dessa eu já estaria congelado. Mas deixando de lado essas questões, eu fiz esse vídeo mais para refletir sobre a notícia que eu li recentemente no UOL Notícias, do site da Folha de São Paulo, né? Que nos informou que o YouTube, a plataforma do YouTube, estava pensando em ampliar a sua censura, ampliar a sua vigilância sobre determinados conteúdos, e que me preocupou bastante. Os conteúdos em questão seriam a serem rastreados e eventualmente expelidos, punidos pelo YouTube, excluídos do YouTube, seriam aqueles que contêm mensagens racistas, né, que façam apologia do nazismo, que dissemina o discurso contra as mulheres e minorias. Resta saber se isso vai acontecer também em relação aos pedófilos, né, que até prova em contrário ainda são uma minoria, né? Depois, vídeos que neguem eventos violentos, principalmente o Holocausto Judeu, procurando realmente atingir os nazistas, e que devem ser atingidos mesmo, porque fizeram coisa muito errada, mas não foi só eles, né? Porque aqui, inclusive, nos vídeos do YouTube, recentemente eu vi um vídeo em português fazendo a apologia do Khmer Vermelho, né? Negando peremptoriamente o genocídio horroroso que houve naquele país, por esse movimento de inspiração esquerdista marxista, né? E que esse vídeo tenta negar, ao mesmo tempo que elogiar e promover o Khmer Vermelho. E esse vídeo será atingido? Coisas como essa, então ele está circulando livremente na rede, sem problemas. Bem, outra coisa também que o YouTube diz que vai coibir são algumas frases. Você chega nesse detalhe, né? Uma frase do tipo que a homossexualidade é uma forma de doença mental que precisa ser curada. Essa frase pode derrubar daqui para frente um vídeo no YouTube. O outro também é: os gays têm uma agenda para comandar o mundo e se livrar de nós. Isso também vai entrar na lista negra. Eu realmente concordo que são duas frases absolutamente tolas, toscas, idiotas. Agora, o problema que eu vejo nisso tudo é que a coisa está ficando assim muito abrangente e muito dirigida numa direção. E não só isso, isso de repente vai favorecer e muito a desinformação, vai favorecer e muito a dissimulação dos fatos e da história. Porque, por exemplo, a desinformação, ela cresce principalmente por causa da ignorância das pessoas em relação ao que acontece no mundo, ao que acontece ao redor dela, o que aconteceu já, né? Também a desinformação prolifera mais facilmente numa sociedade onde as pessoas têm uma crença ingênua nas coisas, porque só recebe um tipo de informação apenas numa direção e desenvolve aquela crença ingênua, infantil, e de repente são pegas de surpresa pela realidade. Então vem a questão. Primeira questão. Os indicativos do Notícias UOL, suspeito que apontam todos para a direita. Agora, existe à esquerda também discursos que estimulam o ódio, sem falar de ações terríveis que foram expressão deste ódio profundo, como é o caso, por exemplo, do Gulag na União Soviética, dos Gulags, né, na União Soviética, e o genocídio do Khmer Vermelho, a tal revolução cultural e o plano do salto, projeto do salto adiante na China comunista. Então, esses elementos todos existem e não se fala, e ninguém não se cita nada disso como se eles não tivessem acontecido, né? Mas vamos adiante. Por exemplo, o marxismo vai ser proibido, porque o marxismo ele parte da premissa da luta de classes, a luta de classes como motor da história. E a luta de classes não dá sem ódio, evidentemente. Ninguém vai lutar pelo prazer de dar tiro, de matar alguém ou de morrer
recebendo tiro de volta. Você vai se envolver num confronto desse, como Marx e Engels pregavam, e todos os marxistas pregam de forma mais ou menos desavergonhada, né? Temos hoje os cripto-marxistas, né? Esses caras, essa luta de classe continua existindo. Então os sites de esquerda vão ser todos excluídos da internet. Aqui, por exemplo, eu peguei aqui algumas frases do Marx, né, no livro dele, Manifesto Comunista, de 1848. Ele fala aqui do Proudhon, ele criticando o Proudhon, ele diz assim: Proudhon convida o proletariado a manter-se na sociedade atual, desembaraçando-se, porém, do ódio que ele vota a essa sociedade. Isso na página 56. Ou seja, ele reconhece que existe um ódio contra a classe dominante, a ordem social dominante, dentro do operariado, e critica Proudhon por tentar desfazer este ódio, porque Proudhon tenta crer que isso é possível, essa libertação do operário é possível dentro da ordem social vigente, que Marx é contra. Ele diz que o ódio tem que permanecer, e nós sabemos perfeitamente que a luta de classe não levará a outra coisa senão a destruição física da burguesia, física e mental também, intelectual, porque os chamados criptoburgueses também vão ser perseguidos, vão ser reeducados, etc, como a gente está cansado de ver na literatura marxista. E mais adiante, no finalzinho do Manifesto Comunista, o Marx diz claramente, ele e Engels, né? Os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins, que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Se isso não é ódio, eu não sei o que é ódio. Vamos proibir a leitura do Manifesto Comunista no YouTube? Ou defensores do Manifesto Comunista no YouTube? Eu, como liberal, é claro, sou contra. Uma outra questão também é que essa proibição, se acontecer e for geral, ela vai nos impedir de conhecer o que é realmente por trás de muitos movimentos também, inclusive da esquerda, que sempre se apresenta como em favor da paz, da unidade, da união, da fraternidade, em favor da partilha, da igualdade, etc, né? Enquanto seus principais líderes esbanjam um discurso de ódio. Vejam só essas frases que eu recolhi, né, que são de autoria do famoso Che Guevara, tão idolatrado na América Latina, não é? E diz a primeira: para enviar um homem ao pelotão de fuzilamento, a prova judicial é desnecessária. Este procedimento é um detalhe burguês. Um revolucionário deve se converter numa máquina de matar. Noutra versão, diz que Che Guevara teria dito: para enviar um homem ao pelotão de fuzilamento, não é necessário prova judicial. Basta saber que é necessário matá-lo. Outro: o ódio é um elemento central na nossa luta. O ódio é tão violento que impulsiona o ser humano além de suas limitações naturais. Nossos soldados têm que ser assim. Noutra circunstância, ele estava irritado com a hesitação dos seus companheiros de executar um camponês cubano que havia colaborado com os invasores, acho que durante a famosa invasão da Baía dos Porcos. Eu não sei bem exatamente a situação, o contexto, mas ele escreveu no diário dele a propósito da morte desse camponês: acabei com o problema dando-lhe um tiro na têmpora direita. Executar um ser humano é algo feio, porém exemplar. Olha, isso aí dá mais que justificativo para o YouTube, qualquer site, qualquer portal que seja na internet, para bloquear se nós entrarmos nessa onda. Mas o que vai acontecer se tudo isso não estiver disponível para as pessoas comuns? As pessoas comuns não vão ser provocadas a refletir. Então, a retirada desses vídeos ou dessas informações, dessas mensagens que tenham esse viés, é um desserviço de todas as maneiras. Primeiro, vamos ver se primeiro pode acontecer
primeira coisa, só uma determinada corrente política ser punida e a outra não, porque os critérios são bastante vagos. Então, de repente, você pode punir a esquerda e deixar a direita livre, ou punir a direita e deixar a esquerda livre. Isso seria um tremendo desserviço. Uma outra coisa também é que pode-se começar com isso, com causas que aparentemente sejam justas, e no futuro, por exemplo, por uma razão puramente subjetiva, como são subjetivas essas considerações ou esses critérios que eles estão usando, né? E usarem, por exemplo, para punir aquele que defenda o capitalismo, o liberalismo. Então, isso pode ser usado como um pretexto para conduzir o pensamento humano, que é o que está acontecendo nessa medida do YouTube. Se vai tentar conduzir o pensamento das pessoas numa determinada direção. Isso é uma censura prévia. Isso não pode existir. Eu espero que isso cesse. É claro que se houver um vídeo mostrando um ato criminoso, não é uma ideia, é um ato criminoso ali acontecendo, e o cara dizendo tem que ser isso é bom, aí você tem que chamar, aí esse cara precisa, esse vídeo precisa e pode ser punido de diversas maneiras. Você pode inclusive colocar uma tarja naquele vídeo, coloca um anúncio, uma espécie de selo de censura, um selo informando que aquele vídeo é inconveniente, como já existe no caso dos filmes pornográficos e de cenas muito violentas. Então se faça toda essa sorte de aviso pro leitor, pro cara que vai, o espectador, desculpe, e isso desde que a critério do espectador ele faça a sua análise. A escola precisa realmente, nós precisamos de uma escola que ajude as pessoas a refletirem melhor a realidade. E se isso acontecer, não é necessário isso, você ficar fiscalizando o que a pessoa vai ler, o que a pessoa vai ver e tudo. Então, e outra coisa também é que se você tirar todo esse material da internet ou do YouTube, que seja conforme seja, você vai perder uma fonte de pesquisa maravilhosa, inclusive para conhecer o seu adversário. Se você é de esquerda e quer saber realmente o que pensa, como são os direitistas, como é que eles pensam, você precisa conhecer o que eles fazem. E vice-versa. O desconhecimento, por conta da censura, aumenta a ignorância e aumenta a crença ingênua. E isso é um foco assim maravilhoso. Isso é um caldo de cultura fenomenal para algum tipo de desinformação, fake news, e fazer com que as pessoas mergulhem nas piores experiências políticas possíveis, e nós já sabemos no que dão essas experiências. O nazismo já nos mostrou isso, e o comunismo já nos mostrou isso. Essas tragédias todas não podem continuar, e serão melhor evitadas se as pessoas tiverem acesso à informação. A informação dos dois lados, conhecer os dois lados da moeda, e assim poder optar com mais segurança e certamente com mais justiça. Muito obrigado.